Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais. Hoje nós entramos na quinta e última fase dessa série de mensagens sobre como desenvolver uma vida poderosa de oração. Hoje nós vamos falar sobre a oração da meditação. E para prosseguirmos, é necessário a gente compreender o que significa a meditação. E segundo o dicionário, meditação é a ação ou efeito de refletir profundamente sobre determinada coisa. E aí eu quero compartilhar com vocês o texto de Salmos, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo de número 2, Salmo 1, versículo 2, que diz: Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Assim, meus irmãos, a oração de meditação ela é a forma de comunicação pela qual nós podemos ouvir a voz de Deus. Algo que precisa ficar claro é que a oração genuína ela é resultado de um relacionamento íntimo com Deus e não somente um mero hábito ritualístico, ou seja, você não vai ficar ali só repetindo a mesma coisa. É algo que vem do coração, é algo íntimo. Por isso, é de se esperar que em um relacionamento se encontre, então, tanto o falar como o ouvir. É uma via de mão dupla. Como diz Gregory Friesen, se não acontecerem as duas coisas ao mesmo tempo, não há um relacionamento. Então, enquanto nós falamos, nós também ouvimos. É igual um diálogo com outra pessoa comum. Quando você vai conversar com alguém, você fala e você espera para ouvir também. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Então, a ausência de diálogo leva assim a um relacionamento pobre com Deus. Se você só fala, é um monólogo. Então, nós precisamos ter um relacionamento mais enriquecido com Deus. Portanto, através do tempo que tiramos para meditar, é que temos a possibilidade de ouvir Deus falar ao nosso coração. No entanto, você pode perguntar para mim: mas pastor, como isso vai acontecer? Nós vamos ver algumas dicas práticas então sobre este assunto. A primeira delas é: em sua leitura bíblica diária, peça que Deus fale ao seu coração. Então, todas as vezes que você for ler a Bíblia, você peça: Senhor, fale ao meu coração neste texto. Mostra para mim, Senhor, a tua palavra. Mostra o que o Senhor quer falar ao meu coração neste momento. Então, de que maneira, a pergunta que eu faço para você, de que maneira você lê a Bíblia? A forma como você a lê é extremamente importante para saber se você está ouvindo a voz de Deus ou não. Tem gente que pega lá, bota o dedinho assim, pega a Bíblia, aí vai abrir, fecha o olho, aí chega, mete o dedinho aqui assim e fala: isso aqui é o que Deus está falando comigo hoje. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo. Aí você vai dizer: meu Deus, o Senhor vai me entregar nas mãos de alguém. Meu Deus, o Senhor vai fazer algo ruim comigo. E não é assim que a gente lê a Bíblia. Então, dependendo da forma como você estuda a Bíblia, como você lê a Bíblia, você vai ouvir Deus falar ou não. Por isso, ao ler a Escritura Sagrada, você não pode fazer como se estivesse lendo um livro de histórias qualquer. Um romance, uma ficção, uma aventura e etc. Ou como se fosse apenas um livro contendo doutrinas judaico-cristãs. Você não pode ler a Bíblia dessa forma também, não. Então, embora esse tipo de leitura seja importante, você precisa se aproximar da Bíblia crendo que ela é a palavra de Deus proferida a você diariamente. Algo importante de se fazer após ler alguns versículos é fazer a seguinte pergunta: Deus, o que você está me falando aqui neste texto? O que o Senhor quer me mostrar aqui nesse texto? Assim, a oração e a leitura bíblica estarão então poderosamente interligadas e sua comunhão com Deus completa. Então, este é o primeiro ponto. Nunca faça uma leitura bíblica de qualquer jeito. Busque ao Senhor.
Segundo ponto que nós encontramos é que após o momento diário de oração e leitura bíblica, anote as ideias principais e as expressões que Deus colocou no seu coração. Desculpe, as impressões que Deus colocou em seu coração. Que é isso? Você vai anotar aquilo que Deus falou com você naquele texto ali, que destacou no texto algo interessante para a sua vida. Uma ótima sugestão para essa ação é manter um diário. Você tem um caderninho. Aqui, ó, nós costumamos utilizar esse aqui, ó, esse caderninho, e a gente faz anotações, ó. Aqui nós temos Marcos, tá vendo? Capítulo 1, e vai fazendo anotações daquilo que você achou do texto. E aí você vai meditando nessa palavra, nesse texto que você está lendo. Ao manter esses encontros registrados em um diário, você tem, né, uma ótima fonte de encorajamento em tempos difíceis no futuro. Lá na frente você pode estar passando por uma dificuldade e de repente você recorre ao seu caderninho e você vai ler e você vai falar: olha que interessante, Deus, eu escrevi isso aqui lá atrás e o Senhor está falando comigo hoje em algo que eu escrevi lá atrás. Então é interessante nós termos esse diário. Além disso, ao escrever os pensamentos principais e suas impressões acerca do texto, isso te ajudará a desenvolver o hábito de ouvir a voz de Deus de forma mais clara e compreensível. Segundo Friesel, frequentemente falamos tanto que Deus só pode, de vez em quando, dar um palpite e olhe lá. É isso que Friesel fala, né, acerca daquilo que a gente faz diante de Deus quando a gente chega perto dele. Terceiro ponto importante que nós encontramos nessa oração da meditação é o seguinte: nós precisamos encher a nossa vida com a palavra de Deus. É necessário estar cheio da palavra de Deus na nossa vida. Isso é um ponto extremamente importante. Friesel, ele diz o seguinte: quanto mais nos expomos à palavra de Deus, mais ele nos fala e transforma a nossa vida. Como está escrito, né, na própria Bíblia, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Cercar-se com a palavra de Deus é uma variação na meditação. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Atualmente existem muitas maneiras criativas de nos enchermos com a Escritura. Quer ver alguns exemplos? Primeiro, ouvir áudios com leituras bíblicas. Quem nunca ouviu, né, a Bíblia na voz de Cid Moreira? É uma coisa maravilhosa. Ou então, ouvir músicas com as quais as letras são basicamente textos bíblicos. Nós temos, né, alguns cânticos antigos, como por exemplo o Salmo 100, que é celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Nós temos outros textos da palavra de Deus que também se tornaram cânticos. Nós temos, né, Apocalipse, que fala, né, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não te glorificará. Então, são textos bíblicos que se tornaram músicas e você vai cantar e meditar nessa letra, tá bom? Outra é memorizar versículos bíblicos, é pegar versículos da Bíblia e memorizar. Colocar versículos, né, em quadros e pendurar nas paredes da casa, para que você possa estar com frequência lendo eles quando você passar. Abacuque capítulo 2, versículo 2 diz isso. Ele diz: escreva, né, essas palavras em placas bem grandes e coloque em locais onde aquele que passa correndo possa ver e ler essas escrituras. Então você também faça isso, coloca na geladeira, toda vez que você for abrir a geladeira, você lê o texto ali e assim vai, tá bom? Espalhe esses em pontos estratégicos da sua casa, no local de trabalho, cola naqueles post-it assim, no computador, na geladeira, na TV, aonde você estiver, para você poder estar buscando ao Senhor.
Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, o próprio Senhor Deus nos orienta acerca disso. Ele deixa uma orientação acerca disso. Ele diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6, 4 a 9. O interessante nisso tudo é que quanto mais soubermos acerca da palavra de Deus, quanto mais estudarmos e meditarmos nela, mais fácil será reconhecermos a voz de Deus falando conosco. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 11 a 13, nós vemos isso. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Perceberam a comunhão que Elias tinha com Deus? Ele sabia exatamente a hora que a voz de Deus estava falando, o momento em que Deus estava presente. Não é em qualquer ato sobrenatural que Deus está presente. Não é em qualquer situação que aconteça na nossa vida que Deus está presente ou que Deus está falando. Então nós precisamos ter esse discernimento. Gregory Friesel diz o seguinte: quando você enche sua vida com as Escrituras, Deus revoluciona sua vida de oração e sua caminhada com Ele. O quarto ponto que nós encontramos aqui no texto é: quando orar, seja sensível ao que Deus está falando, pois Ele o levará a se concentrar em algumas das várias questões que o preocupam. Como já falei em outras mensagens, a oração não é e nem pode ser mecânica, algo repetitivo, simplesmente como uma reza. Não, ela tem que ser dinâmica. A oração precisa ser dinâmica. A oração deve ser espontânea e fruto do nosso relacionamento com Deus. Se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu não vou saber falar com Ele, eu não vou saber me expressar diante dEle. Por isso, é extremamente importante estar atento ao que Deus está falando, pois em alguns dias Ele requererá que você gaste mais tempo em adoração e menos em confissão de pecados. Estou falando isso daqui porque em mensagens anteriores nós falamos que existem como eu disse aqui, 5 fases da oração. E vai haver dias que Deus vai querer que você fale mais em um do que em outro. Vai ter dia que você vai usar todos, vai ter dia que você vai falar um só, ou 2, 3 pontos desses você vai colocar diante de Deus. Então nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Em outro dia pode ser que ele deseje que você gaste mais tempo intercedendo especificamente por algumas pessoas e menos tempo com suas próprias necessidades pessoais. Então nós precisamos ser sensíveis a isso para entendermos exatamente o propósito e o desígnio de Deus. Embora já dissemos que deva haver um equilíbrio entre os tipos de oração, em alguns casos Deus lhe falará de forma particular em relação a um ou outro tipo de oração. O que precisa ficar claro é que, mesmo sendo nós orando, é Deus quem está no controle e precisamos deixar que Ele nos guie em nosso tempo de oração. Gregory Friesel diz o seguinte: parte da meditação é fazer uma pausa em nossa oração e ser sensível aos toques, sussurros que Deus está fazendo e está falando.
Desta maneira, quanto mais tempo se gasta em um relacionamento com Deus, mais você aprenderá a reconhecer sua voz calma e suave. Para a gente poder encerrar então, Gregory Friese diz o seguinte: meditação é simplesmente a prática de ouvir a voz de Deus quando Ele fala com você através de sua palavra de oração. É através deste elemento essencial, meus irmãos, amigos, que entendemos que a oração é uma via de mão dupla. É como se fosse uma rua que os carros vão e voltam na mesma rua. Então, não tem como você ir e não se deparar com alguém voltando. Então, a oração ela é uma via de mão dupla. Você manda a sua oração e Deus manda a resposta. Oração não é uma consulta psicológica que você deita no divã ali, onde só uma das partes fala e a outra só ouve. Não é isso. A meditação é o ato intencional de ouvir a Deus, é você querer ouvir a Deus. Toda vez que separarmos um tempo para o estudo bíblico e oração, precisamos estar atentos e alertas ao que Deus deseja falar ao nosso coração. Mesmo se você se sentir fraco, sem forças para buscar a Deus em oração, Ele o buscará onde você estiver e fará uma grande obra em sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Coisas maravilhosas você ouvirá e experimentará quando separar tempo para escutar a voz de Deus. Vamos orar então para a gente poder encerrar? Senhor, toca os meus ouvidos a fim de que eu possa ouvir a tua voz. Unge meus olhos para que possa enxergar teus caminhos. Ouça a minha mente, aguça a minha mente, para que cada pensamento seja levado cativo a Cristo. Toca o meu espírito diariamente com a revelação da tua palavra. Deus, concede-me um desejo ardente por ouvir tua voz diariamente, através da revelação da Escritura e do toque do Espírito Santo. Esta oração eu faço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que a graça do Senhor esteja presente na sua vida e que este estudo sobre oração seja um canal para te ajudar a desenvolver uma vida poderosa de oração. Tá bom? Deus abençoe a sua vida.